Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Que bom que você está comigo aqui nessa quarta aula. Nós já estamos na quarta aula da nossa matéria Aliança de Sangue. E agora nós vamos entrar de fato nas alianças bíblicas. Desde o início até agora nós fizemos um pano de fundo e eu queria começar com você hoje a aliança edênica, ou aliança da criação. Vem comigo para Gênesis no capítulo 1 e no versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, acho que está facinho de você identificar, e diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba, meus irmãos, Deus, Ele é o causador de todo o início. Deus é o causador do princípio. A Bíblia parte do pressuposto da existência de Deus. Perceba, todo livro, quando vai narrar uma história onde existem personagens, ela conta a história do personagem. Fulano de tal, veio desse, assim. Tem ou não tem? A Bíblia não. A Bíblia fala de Deus no início, mas ela parte do pressuposto da existência dele. Ela não fala como Deus foi criado, ela não fala como Deus veio a existir, porque nós sabemos que Deus sempre existiu. Ele é o início de todas as coisas. Deus é eterno. Eterno não é o que não tem fim. Eterno é o que não tem começo e o que não tem fim. Então a Bíblia nos revela isso. A Bíblia começa mostrando para nós um Deus eterno. Deus é eterno. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Deus é eterno. E a Bíblia nos mostra que Ele é o causador do princípio. Quando eu venho aqui para Gênesis 3, eu vejo Deus dizendo algo: haja luz. Gênesis 3 começa a nos mostrar que a história da criação, ela foi iniciada pelo poder da palavra de Deus. Haja luz. Quando Deus diz haja luz, meus irmãos, eu não sei o que existia, porque o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Então eu imagino que era um caos, ou não sei. Quando Deus diz haja luz, irmãos, elementos que não existiam, eles passam a existir. Porque a luz, ela é a combinação de elementos químicos e físicos, é ou não é? Quando Deus diz haja luz, se existia ou se não existiam elementos fundamentais para a criação da luz, eles passam a existir naquele momento, a ponto de ouvirem a voz de Deus e se agruparem de maneira a obedecer a sua ordem. Olha que coisa maravilhosa. Elementos que não existiam passam a existir. Ou se já existiam, eles se agrupam para obedecer à ordem de Deus. Deus está dizendo, haja luz. E isso muitas vezes parece, para mim e para você, que Deus está no escuro, né? Quando Deus está dizendo, haja luz, parece que estava tudo escuro, mas não, Deus não está no escuro, Ele é a luz, Ele não está em trevas. A luz, ela é boa para um propósito final de criação do homem, né? A aliança edênica, meus irmãos, ela é diferente de todas as outras alianças, porque ela expressa claramente qual é o desejo de Deus para o homem. Então, é na aliança edênica que nós percebemos qual é o desejo primeiro de Deus, do coração de Deus para o homem. Então, eu percebo que Deus, ao ler o livro de Gênesis, eu percebo que Deus, Ele vai criando uma coisa de cada vez. Então Ele diz, haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o primeiro dia. Primeiro dia. Deus disse, haja luz, fez separação, acabou. Primeiro dia. Deus poderia ter dito, haja a terra com tudo que está na minha mente.
ia aparecer a terra já com animais, com separação, com sol, com lua, com dia, com noite, com homem. Quando eu vejo Gênesis e percebo que Deus cria uma coisa por vez, uma coisa a cada dia, eu vejo que Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. Cria uma coisa a cada dia. E a última coisa que Deus cria é o homem. Então Deus cria tudo antes do homem. E aqui eu vejo um outro princípio. Que a providência precede a necessidade. A providência vem antes da necessidade. Deus cria tudo para colocar um homem lá no jardim. Deus cria todas as coisas para só depois colocar o homem no jardim. Imagine se Deus tivesse criado o homem antes de criar a luz. Deus dissesse, haja o homem, e o homem ia estar no escuro. Ia passar um dia no escuro e depois Deus ia dizer, haja luz, aí luz. E aquele homem ainda ia estar no escuro. Não. Deus cria tudo para depois colocar o homem lá. Talvez você esteja num lugar onde você não entende o porquê está aí. E às vezes você acha que até faltam recursos. Mas saiba, entenda, antes de Deus te colocar nesse lugar, todos os recursos já estavam aí. Porque antes de Deus colocar o homem no lugar, tudo que para ele é necessário para viver ali, já foi providenciado. Então, fique tranquilo. Moisés, quando escreve o Gênesis, nos mostra um Deus soberano. O fato de Deus criar as coisas pelo poder da sua palavra, nos mostra essa ideia de soberania. Só os soberanos governam pelo poder da sua palavra. Se quer saber se você é soberano? Senta aí no seu sofá e fala assim, eu quero água. Talvez até alguém vai vir trazer uma água para você num primeiro momento. E você vai dizer, eu quero água, eu quero isso, quero aquilo, eu quero lasanha, eu quero... Meus irmãos, vai ter uma hora que não vai acontecer. Tem uma hora que aquilo que você está pedindo não vai chegar e você vai saber que você não é soberano, né? Então Deus está criando tudo pelo poder da sua palavra. Deus está dizendo, haja luz, haja isso, haja aquilo, haja separação, haja expansão, haja animais, porção de terra seca, porção de terra molhada. E Deus está criando tudo pelo poder da sua palavra. Mas, quando Ele diz, agora eu vou, ou quando Ele pensa, eu vou criar o homem, Ele não diz haja homem, Ele diz façamos. Ele está na sua união perfeita. Lembra? Ele está no seu vínculo, no seu elo perfeito. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eles dizem entre si, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não diz haja homem. Vem comigo para Gênesis no capítulo 2 e no versículo 7. Está dizendo assim, ó, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Perceba que em todo momento Deus está dizendo haja. E diferentemente de todos os outros elementos da criação, nesse momento, Deus entra em ação para formar o homem. Veja que Deus, em todo momento, está sentado no seu trono. Imagina Deus no seu trono. E Ele está dizendo, haja, haja, haja. E para criar o homem, Ele diz, façamos. E forma o homem do pó da terra. Em momento nenhum Deus vem na criação. Ele só vai criando as coisas pelo poder da sua palavra e as coisas vão existindo. Para fazer o homem, para formar o homem, Deus precisa fazer um movimento de entrar em ação. Deus vem à terra, porque Ele precisava pegar na terra. Sim ou não? Ele sai do seu trono e Ele
pega no pó. Se você tem uma imaginação de Deus como eu, às vezes, ou como muitas outras pessoas, de um Deus vestido com uma veste branca, nos teatros, nas ilustrações, a gente sempre vê Deus assim, né? Com uma veste branca. Como que é uma veste branca no pó? Fica sujo, é ou não é? Entenda o que eu vou dizer aqui. Deus está descendo a terra no pó e sujando as suas roupas. Sujando a sua vestimenta, é óbvio. Deus não usa roupa como a gente, né? Assim. Mas ilustre comigo aqui. Deus está tocando o pó. Deus está se sujando para criar o homem. Suas digitais, porque Ele está tocando nele. E o versículo, a parte B do versículo 7 diz que Deus soprou em suas narinas. Deus soprou. Se eu estou aqui e existe uma pessoa a 2 metros de mim e eu soprar, dificilmente ela vai sentir o sopro. Soprar nas narinas de alguém requer proximidade. É isso que nós estamos vendo aqui. Deus está frente a frente com o homem e Ele sopra nas suas narinas, próximo dele. Ele soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Se você for ver no original hebraico, esse alma vivente é vida. O homem se tornou vida, ou vida que vive. Os animais vivem, as plantas também vivem, mas só o homem vive eternamente. Só o homem é vida. Por quê? Porque quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus transfere para o homem uma porção de si, uma porção dele. Deus transfere para o homem eternidade. E agora esse homem é um ser eterno. E aqui iniciam-se as palavras da aliança edênica. Gênesis 1, capítulo 26. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Perceba, Deus está falando, o homem vai ter a nossa identidade. O homem vai ter a identidade de Deus, imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o homem, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus, palavras da aliança, identidade. Esse homem vai ter a minha identidade. Esse ser criado vai ter a minha identidade. Deus está mostrando isso. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a. Veja só, o homem agora, ele é semelhante a Deus, e ele recebe uma outra bênção, que é a bênção da frutificação, da multiplicação, de criar outros seres, ou de reproduzir outros seres semelhantes a si, que por consequência seriam semelhantes a Deus. É uma bênção isso. Deus está abençoando o homem com frutificação, com multiplicação. Deus está dando para o homem autoridade. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Dominai a terra. Autoridade, domínio. O homem, meus irmãos, não foi feito para ser dominado por outros seres que foram criados, não. Ele nasceu para ser dominante, para exercer domínio. São bênçãos. Versículo 29 do capítulo 1. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Deus está providenciando sustento físico, alimento, abundância para o homem. São as palavras. Essa é a criação divina.
Essa é a criação de Deus. Deus está fornecendo tudo para o homem. Olha, eu criei tudo. Antes de criar vocês, tudo que vocês precisam está aí. Vocês têm a minha identidade, são imagem e semelhança a minha. Frutifiquem, multipliquem-se, sejam dominantes, autoridade. Tenham sustento. Eu criei para vocês. Veja como Deus é bom. Antes mesmo do homem ser criado, tudo já estava preparado. Gênesis 2, versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. Mais uma bênção, meus irmãos. Mais uma bênção das palavras da aliança. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Para o lavrar e o guardar. Sabe o que Deus está criando aqui? O trabalho. Trabalho é uma bênção, meus irmãos. Graças a Deus pelo nosso trabalho. Tem gente que pensa que o trabalho veio depois do pecado. Não veio. O trabalho veio como uma bênção de Deus. O trabalho não é coisa do diabo, não. O trabalho é coisa de Deus. Deus está criando para o homem ocupação, trabalho. Perceba que bênção. Gênesis, todas essas passagens que eu li aqui com vocês mostram as palavras da aliança, as palavras de bênção. Gênesis 2, a partir do versículo 16, anote aí se você estiver anotando. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comereis livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Aqui, Deus está mostrando para o homem os limites da aliança, os termos da aliança. Olha, eu criei tudo isso para vocês. Vocês têm a minha identidade, vocês vão se multiplicar, vocês vão frutificar, vocês têm sustento, vocês têm a bênção do trabalho. Mas existe um limite. Dessa árvore vocês não podem comer. Deus está mostrando ao homem toda a liberdade, meus irmãos. Os limites de Deus começam com liberdade. Perceba como que Deus está falando. Vocês podem comer de todas, livremente. Os limites começam na liberdade. Às vezes a gente acha que é difícil demais, né? Nossa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Não! Deus está falando que vocês podem fazer tudo, pode comer tudo, pode ir onde vocês quiserem. Dessa, porém, vocês não podem comer. O homem tinha milhares de oportunidades para obedecer, sim ou não, meus irmãos? Quantas espécies de frutas, de legumes, de verduras existem? Quantas? Se somarmos todas elas? Milhares. Eu creio que existem frutos que existiam só no Jardim do Éden e que foram perdidos depois por advento do pecado. Milhares de oportunidades para obedecer. E uma só para desobedecer. Perceba que às vezes nós focamos apenas no que é proibido. Sendo que Deus coloca para o homem outra árvore, que é a árvore da vida. Vem comigo para Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim estava a árvore da vida. O homem poderia comer da árvore da vida, à vontade, de todas as outras. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal que ele não poderia. Perceba, se o homem ele estivesse se lançado na sua liberdade, ele não seria laçado pelo pecado. Se o homem se lançasse na sua liberdade, ele não seria laçado pela proibição. Vem comigo
para Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 21. Gênesis 2, 21. Vamos ver agora o sangue na aliança. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E Adão disse: esta agora é osso do meu osso, e carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O sangue, meus irmãos, existem pessoas que pensam que no jardim do Éden, na criação perfeita de Deus, não existia sangue. E isso não é verdade. Não existiria morte. Sangue existiria, morte não. O sangue, ele viria sempre com a criação de uma nova vida. Quando a mulher fosse dar à luz, iria ter sangue. Só não iria ter dor. Mas quando a mulher fosse dar à luz, teria sangue. Aqui em Gênesis 2, 21, uma nova vida está sendo criada, que é a vida da mulher, a partir da costela de Adão. Então Deus está fazendo uma incisão no homem e criando a mulher. Ali tem sangue. E também a relação sexual do homem e da mulher. Lembra que nós falamos sobre isso? Esse era o sangue que ratificava essa aliança que Deus tinha feito. E o selo dessa aliança era a árvore da vida. A árvore da vida que estava no meio do jardim. Por que ela era o selo? Porque cada vez que o homem se alimentasse do fruto que ela dava, cada vez que o homem ingerisse o fruto que ela dava, ele lembraria que Deus o criou para a vida. A árvore da vida era o selo, para que toda vez que o homem se alimentasse dela, se lembrasse que ele foi criado para a vida. Meus irmãos, essa é a primeira aliança que nós vemos na Bíblia. Aliança edênica, ou aliança da criação. Obrigado por ter ficado conosco até agora. E fique bem que nós vamos falar sobre a aliança adâmica, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.